Bom, vamos mudar de assunto. Jair Bolsonaro reagiu às acusações feitas pelo ditador Nicolás Maduro. Segundo o ditador venezuelano, o ex-presidente teria tentado um golpe de Estado e sabotar as eleições brasileiras em 2022. Para o ditador, a oposição age da mesma forma nos dois países, se negando a reconhecer a vitória da esquerda. Em resposta, Bolsonaro afirmou, abre aspas, quando algum ditador socialista o acusa de alguma coisa, é certeza que você está no caminho certo. Meu querido Henrique Kriegner, que cara de pau do Maduro, hein? Falar de alguém, de alterar o resultado da eleição, queria que você... Bom, mas deixa eu ouvir você primeiro. Desculpa, eu não me segurei, não me aguentei. Não tem como, Capês, não tem como. Já vai quebrando todos os limites aí da ética, da moral, dos bons costumes. E vamos falar a verdade da cara de pau, né? Acho que o teto agora é o limite. O Maduro está tentando até, por vias de instrumentos jurídicos aí, consolidar a sua fraude eleitoral. E preocupa ainda mais que ele consiga encontrar apoio em setores da esquerda na América Latina, especialmente aqui dentro do Brasil. Eu quero ressaltar mais uma vez, e sempre vou ter, que tiver oportunidade, quero falar sobre isso, da abstenção do Brasil na votação da OEA, exigindo aí a apresentação das atas eleitorais ali na eleição da Venezuela, num tempo recorde, que simplesmente jogou por água abaixo, né? O Brasil se absteve, a minuta ali não passou e não foi uma determinação e logo a Venezuela não pôde fazer isso. Isso ganhou tempo, não precisou fazer isso, isso deu tempo para o Maduro produzir qualquer prova aí que ele pudesse. Tá bravo lá, olha a imagem, olha o dedão dele. Tá apontando para mim ainda. Tá parecendo Mussolini, ó. Agora vão me mandar prender. E o cavalo do Nini lá. Mas o problema é que ele tem parceiros aqui, né, que conseguem fazer isso, né? Então, só perguntar para o Henrique se era aquela sugestão para a OEA que foi votada, feita pelos presidentes golpistas de direita que estão espalhados. Feitas pelos representantes das organizações americanas. Quais? Bom, você teve a maioria dos países aprovando. Você teve Estados Unidos aprovou. Estados Unidos é golpista? Os Estados Unidos não assinou essa declaração que você está falando. Mas não é proponente dessa declaração. Mas apoiou depois. Apoiou a declaração. Mas não é proponente. É a declaração. Eu perguntei quem são os proponentes. Estava escrita antes. A pergunta que a gente pode fazer da eleição acontecer. Nós vamos mostrar as atas só um minuto, ou não vamos mostrar as atas? Leandro está um pouco alterado. Eu fiquei alterado. Ele está nervoso. Porque é mentira. Não é mentira. Está nervoso, espera um pouquinho. Não é a maioria dos países. Não é a maioria dos países. Nicolás Maduro. Calma. Não vou fazer isso também. Eu vou passar a palavra, depois do Henrique Kriegner, eu vou passar a palavra ao Leandro, ele está tenso demais, porque o Nicolás Maduro foi acusado de ter fraudado as eleições. E está usando lá o judiciário para sufragar essa fraude. Olha, que absurdo, ele tinha que ficar nervoso mesmo. Então, Henrique, continue o seu raciocínio, depois eu vou passar o Leandro, está muito revoltado com essa inverdade. Perfeitamente, Capês. Acho que hoje em dia falar que Maduro é ditador, Venezuela é ditadura, que PCC é organização criminosa, que droga deve ser combatida, isso tudo é assunto que revolta, né? E é tabu. Então, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Essa resolução da OEA, ela exigia que a Venezuela apresentasse, o governo de Maduro apresentasse com urgência, num prazo de 48 horas, as atas das eleições. Quem é que ganha com isso? O povo, a população. Se não tem nada a esconder, tem que apresentar as atas. Da mesma maneira que nós estamos falando aqui sobre as decisões do PGR, da mesma maneira que nós estamos falando aqui sobre o governo Bolsonaro, qualquer um, se não tem o que esconder, apresenta, vive pela verdade. Se a gente viver pela verdade com transparência, a gente garante sucesso e prosperidade no nosso caminho. É isso que nós temos que fazer. Agora, dizer o Maduro vir agora e questionar e ainda culpar é muita cara de pau. Não dá para esperar sinceridade dele, muito menos dos que apoiam o próprio Maduro, né? Agora, o Leandro Ferreira, a OEA está pedindo só para ele publicar as atas de votação. O que tem de golpista nisso? Vamos lá, a minha revolta não é com a defesa aqui da administração Maduro. Eu estou reiteradamente aqui dizendo na Jovem Pan o quanto eu acho que o Maduro tem que sair da liderança do governo da Venezuela para que aquele país possa, inclusive, recuperar aquilo que o movimento chavista construiu de bom
nas últimas 2 décadas. Então, esse é um primeiro ponto. A mentira que foi contada aqui é que o Brasil votou contra a resolução da OEA. Não, eu disse que o Brasil se absteve. Essa é que qualquer um pode voltar no YouTube. Eu disse que o Brasil se absteve. Ele está dizendo que não falou que o Brasil... A OEA aprova... Eu disse que o Brasil se absteve da votação. Vamos pegar aqui o Globo. E aí a votação, por conta da abstenção, faltou um voto de um país. Outros países, é bem verdade, Leandro, que outros países também se abstiveram e faltou um voto para que essa determinação fosse aprovada. Qualquer um pode fazer o recap aqui do que eu acabei de dizer. Eu não disse que o Brasil votou contra. A OEA aprova por consenso de todos os países resolução que pede que o governo Maduro divulgue as atas das eleições da Venezuela. Depois de ter feito a mobilização. Vamos lá, vai adiante. Esse texto aprovado foi proposto pelos Estados Unidos. O Brasil votou. O Brasil se absteve numa resolução. Absteve ou votou contra? O Brasil se absteve na votação da resolução que foi proposta por Milei, pelo presidente do Paraguai, pelo presidente do Uruguai, que estava escrito, é golpista. Todo mundo não ganhou a eleição, é golpista porque assinou essa resolução antes da eleição sequer fechar as urnas. Isso deu entrada com resolução para declarar ilegal, para declarar que teve fraude na eleição da Venezuela, na segunda-feira de manhã. Estava escrita já, inclusive estava escrito... A resolução da OEA, ela não propunha que houve fraude, ela propunha que fosse apresentado imediatamente para justamente afastar o fantasma da fraude. Foi escrita transparência. Foi escrita pela direita da Venezuela, que é golpista. O Maduro tem que sair, tem que ir embora. Mas a direita que está lá tentando dar golpe encontrou nesses presidentes de direita que o Brasil não quis se somar a possibilidade de apresentar uma resolução que já estava escrita no sábado, antes da eleição abrir no domingo. Então o Brasil se absteve nessa resolução. Então, a resolução golpista que pede a divulgação das atas, o Brasil votou a favor, como todos os países da OEA. Quem pede transparência, então, é golpista. Essa é a grande questão. Assinou uma resolução escrita pelos golpistas da Venezuela. Para que fosse apresentado com urgência após as eleições. No Brasil, se nós temos resultado à noite e a gente tem todo o sistema do Supremo Tribunal Eleitoral, a gente consegue fazer verificações, a gente consegue fazer uma série de coisas. Agora, na Venezuela não pode ter. E se pede isso, é golpista. Deve ter. Transparência. Há um consenso, pelo menos há um consenso aqui de que deveria haver a publicação das atas e que Nicolás Maduro fraudou as eleições. Ele não ganhou essas eleições, ele fraudou e está na hora dele sair. E só achar uma saída honrosa para ele, talvez lá na Coreia do Norte. Então, Diogo da Luz, qual a sua posição? Primeiro, eu preciso ajudar a lembrar o Leandro aqui alguns dos 17 países golpistas que votaram pela primeira resolução. Não, propuseram. Eu falei propuseram. Eu ouvi. Não falei votaram, falei propuseram. Propuseram. Leia os que propuseram. Opa! Bom, pera um pouquinho. Se eu lhe proponho uma indecência e você vota a favor, você está junto. Vai lá, você é o Bukele. E se eu proponho a decência, você está junto. Bom, quais são os países? Vamos lá, alguns deles. Canadá, Chile, Estados Unidos, Uruguai, Argentina. Precisa mais? Guiana. Os que propuseram. Haiti, Panamá. São países golpistas que propuseram. E mais. Os que propuseram. E mais, quando se coloca na mesa uma proposição para ser aprovada, quem não vota, vota contra. Quem não vota a favor está sendo contra. Depende do regime da votação. Abstenção. Deixa ele terminar. Abstenção ou voto contra tem exatamente o mesmo efeito. O voto sim tem o efeito de aprovação. Qualquer outra coisa, ausência também é a mesma coisa que não aprovar. É simples assim. Então, acho que está muito claro. Agora, voltando à questão do que Maduro falou, algumas pessoas até podem ver uma semelhança ou outra aqui, num caso ou outro, mas é inacreditável uma pessoa que está há tanto tempo no poder, que perdeu vergonhosamente as eleições, todo mundo sabe, o Centro Carter já verificou que foi uma derrota incrível, querer se comparar... Centro Carter não falou isso. Mais uma, falou sim. Mais uma vez... Não falou que perdeu, falou que a eleição não pode ser atestada como legítima. Não falou que perdeu flagrosamente. Isso é mentira.
Tá bom. Mas então viva qual é o Maduro. resultado? Viva Você está Maduro. dizendo que Mas foi fica... Então, vamos lá. irregular. Pessoal, eu acho que nós estamos... Ô, Leandro, então, vamos deixar os outros falar, senão a gente perde muito tempo aqui, cada um. Você deu a sua opinião. Agora dá o Diogo da Luz e depois o Manuel Furriela. Já está dada a minha opinião, já está mais do que claro que é um ditador. Pronto. Meu querido professor Manuel Furriela, professor especializado em relações internacionais. Aqui ninguém duvida, o Leandro Ferreira também, que é sempre nosso convidado aqui com muito carinho, um excelente debatedor, professor, economista, e aqui é muito bem recebido. Ele deixou clara a sua posição de que ele é contra a permanência de Nicolás Maduro. Agora, se foi 17, foi 11, explica para nós mais ou menos como é que é essa questão da OEA e a questão dessa polêmica do Maduro. Sai ou não sai? Pois é. Bom, primeiro a gente tem que deixar claro aqui que é uma ditadura. Há uma ditadura na Venezuela, né? Aconteceu um debate recente a respeito desse tema. Não há o que se discutir, porque você tem características que levam a isso. Então, você tem cerceamento de liberdade de expressão, você tem entre 1.200 e 2.000 presos políticos, também não interessa se são 1.200, se são 2.000, se são 3.000. Tem preso político, pessoas que não têm liberdade. Dentre esses presos políticos, 7 ex-candidatos à presidência, ou seja, ele prendia para as pessoas não se candidatarem, né? Você tem repressão política, você tem cobrança em relação à sociedade de que não se posicione sob pena de perder benefícios sociais. Então, você tem aí uma enxurrada de características que levam à especificação de que trata-se, sim, de uma ditadura. Não tem o que discutir. Começou como uma autocracia, ou seja, pincelando aspectos não democráticos, e agora é ditadura. Dou até outros exemplos, dei aqui alguns suficientes. Você pega 4 ou 5 dos que eu falei aqui, já ditadura caracterizada, não tem o que discutir. Agora, o que a gente tem propriamente na Venezuela é que houve uma enorme boa vontade do mundo todo com a realização dessa eleição, inclusive do governo brasileiro, lembrando aqui a relação próxima que tem o governo brasileiro e sempre teve, principalmente com o chavismo, mas também tem com o Nicolás Maduro. O ano passado, Nicolás Maduro foi recebido numa reunião de chefes de Estado da América do Sul de uma forma diferente da dos outros, o que eu fiquei bem desconfortável. Ele foi recebido com muito mais pompa do que foram os outros todos. Mas agora foi muito útil. Veja só, uma proximidade que tem o governo brasileiro com o Nicolás Maduro, e chegando agora e fazendo essas críticas, dá até muito mais legitimidade. Mostra o quê? Que independentemente do governo que tenha qualquer país aqui da América do Sul, se é de esquerda ou de direita, todos são unânimes de que a eleição, pelo menos essa, tinha que ser realizada de uma forma legítima, de uma forma clara, de uma forma lícita, inclusive a apuração. Então, há um consenso total nisso. Ele tirou o direito, Nicolás Maduro, de candidatos legítimos se candidatarem, isso foi tolerado. Ele construiu uma campanha onde só ele podia fazer propaganda, isso foi tolerado. E quando chegou agora com um candidato que inclusive é moderado, o da oposição, porque ele não é a Corina, que é uma candidata de direita que a gente conhece, com posições mais extremas, vamos dizer assim. Não, ele é um moderado. Então falaram, olha, vamos fazer uma eleição. Maduro, se você vencer, você fica aí seus 6 anos de mandato. Se você perder, você entrega o poder, e a gente ainda está trazendo alguém moderado que faz até uma transição. A gente constrói uma transição que vai ser necessária para a Venezuela sair. O que ele fez? Até essa eleição, ele fraudou. É isso que nós temos. E a OEA, que é uma organização que eu entendo aqui algumas das críticas, alguns criticam a composição da OEA, mas independente de qual seja a composição da OEA, como trouxeram aqui, independentemente de quem propôs, independentemente de quem votou, o fato é de que todos querem que essa eleição seja esclarecida, todos querem que se mostre efetivamente quem saiu vitorioso e quem saiu ocupe o poder. Então, a gente ficar fazendo a crítica por quem propôs, eu acho que é uma forma equivocada. E sim, do que foi proposto. O que foi proposto é isso. Ok. E está se falando aqui que foi proposto antes, mas foi proposto antes justamente para que a eleição fosse clarificada, para que esse processo que já se sabia que ia ser conturbado, viesse a ser lícito, viesse a ser claro. Esse é um ponto. Outro ponto importante,
Quem fez declaração equivocada foi Nicolás Maduro, que informou a população ter sido eleito antes do colégio eleitoral, do Conselho Eleitoral da Venezuela, ter dito quem tinha vencido. Então ele já estava informando ali que estava corrompido. Então quem fez coisa errada foi ele e não quem, por antecipação, também pediu que tudo fosse esclarecido. Muito bem. A questão é a seguinte, se a OEA pediu, aprovou, não aprovou, Maduro tem que sair, é isso, pronto. Está roubando as eleições e tem que sair.